Então vamos lá, galera. Agora a gente já sabe como os elétrons estão distribuídos na eletrosfera. Falta a gente descobrir como que a matéria, ou seja, os átomos, se associam, certo? Os átomos vão fazer uma associação, como até o Dalton já sabia, né, que a conexão de átomos era a formação da matéria. Os átomos vão fazer uma conexão pelo que a gente chama de ligação química. Então, ligação química. Ligação química é uma coisa muito simples. É a associação de átomos em busca do quê? Da estabilidade. Então, átomos ligados um com o outro são mais estáveis do que esses átomos isolados. Tudo bem? Maravilha. Essa ligação química, portanto, pode ocorrer de três formas, dependendo da característica dos dois átomos e as diferenças entre eles. Quais são estas três formas? A primeira é a ligação dita iônica, que vai ser a ligação mais comum no universo, certo? A próxima é a ligação metálica. Tudo bem? E, por fim, a ligação mais importante para a gente em química orgânica, que é a que mais ocorre aqui, que é a ligação covalente. A ligação covalente, por si, tem umas subdivisões. Quais são essas subdivisões? A ligação covalente pode ser apolar, pode ser polar ou pode ser dativa. Cara, a gente vai ver aqui no curso que essa ligação dativa é muito diferente do que você aprendeu, certo? Boa parte dos compostos que você desenha como ligação dativa hoje não tem ligação dativa de verdade. Os compostos que fizeram uma ligação dativa são muito restritos e são compostos que um dos átomos de fato não tem elétrons. Não é o átomo A, tá faltando alguns elétrons para formar o octeto, então eu vou botar uma setinha aqui. Isso não acontece assim, pessoal. Mas a gente vai ver isso ao longo do curso, numa parte que a gente consiga aprofundar um pouquinho mais fora deste resumo. Mas vamos citar então o que é que essas ligações, essa busca pela estabilidade está fazendo? A gente tem um norte, ele não é sempre seguido, mas ele é um bom indicador, que ele nos diz mais ou menos quando os átomos vão estar mais estáveis, ou seja, o que eles buscam numa ligação. O que eles buscam numa ligação, em geral, é o que a gente chama de regra de quem? Regra do octeto. Essa regra do octeto é o quê? Regra do octeto diz que os átomos buscam, e isso é em geral, tá, pessoal? Os átomos buscam a configuração. Não está cabendo, não. Configuração eletrônica, perdão, de um gás nobre. Está aqui, de um gás nobre. Certo? E esses gases nobres, se você olhar na tabela periódica, você vai ver que eles, em geral, têm o quê? 8 elétrons, com exceção de um, o hélio. Tudo bem? Os outros todos têm 8 elétrons. Maravilha. Daí, por essa regra do octeto, a gente pode supor o quê? O hidrogênio, que é o único elemento que está antes do... Laranja não, né, tio? O hidrogênio, que é o único elemento que está antes do hélio, tem configuração eletrônica 1s1. Ele, numa ligação química, pela regra do octeto, vai buscar a configuração eletrônica do hélio, que é 1s2, que é o próximo gás nobre. Ou seja, ele precisa de um elétron.
para ter essa configuração. Então, ele vai buscar esse elétron. Além disso, os outros elementos, como o oxigênio, por exemplo, vão buscar do próximo gás nobre. No caso do oxigênio, é o neônio. Tudo bem? E assim por diante. Beleza, galera? Então, vamos lá. Dito isso, como é que vai ser a ligação entre esses dois átomos? Como é que o átomo de oxigênio vai se ligar ao hidrogênio? Vamos pensar lá? Qual é a configuração, qual é a quantidade de elétrons que eu tenho no oxigênio? O oxigênio, ele tem 8 elétrons, perdão, certo? Então, ele é 1s2, 2s2, 2p4, não é? Perfeito? Se a gente distribuir isso, vamos desenhar esses caras aí, esses orbitais, no nível de valência. Ó, os átomos buscam a configuração eletrônica de um gás nobre. Configuração onde? Cara, essa configuração é no nível de valência. Certo? Olha lá, vamos olhar para o nível de valência do oxigênio. O nível de valência do oxigênio é esse cara aqui, ó. 2s2, 2p4. Certo? Então, falta ele 2 elétrons para chegar na configuração eletrônica do neônio. 1s2, 2s2, 2p6. Tudo bem? Tá. Então, como é que eles vão fazer isso? Eu posso pensar, por exemplo, a gente vai ver que não, de fato não ocorre assim, tem um outro processo chamado de hibridização, mas a gente pode pensar, por exemplo, que eu tenho o quê? Vamos construir os orbitais do oxigênio? Ó, orbitais do oxigênio. Horrível aí. Por que ele não completou o quadrado? Sempre completa o quadrado. Ah, agora sim. Ó, esse aqui é o último subnível mais energético do oxigênio, o 2p4. Vamos botar 4 elétrons aí? 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Tito, por que você fez assim? Ah, tem a tal de regra de Hund, né? Mas o que você tem que pensar é, pô, se cada orbital, se cada spin tem um momento magnético, momentos magnéticos são 2, né? Norte e sul, eu não posso botar eles 2 nortes no mesmo orbital, né? Então tem que botar um spin para o norte e outro spin para o sul. Beleza. Além disso, cada orbital tem o seu momento magnético. Então, se eu botar 2 elétrons no mesmo orbital, eu vou estar superlotando um momento magnético. Então, eu tenho que botar um elétron em cada orbital por vez. Tudo bem? Maravilha. Aí, dito isso, falta botar o último orbital do oxigênio. O último orbital não, perdão, o último elétron do oxigênio. Então, o subnível mais energético do oxigênio está desse jeito. E do hidrogênio? Do hidrogênio é só esse carinha aqui, ó, que tá assim, né? Só tem um elétron. Perfeito? Tá, e como é que esses caras vão associar? Você concorda que o hidrogênio precisa de um elétron? Pô, então, se ele vier aqui, ó, vai ficar bem legal. Olha aí. O hidrogênio se emparelhando com um elétron desemparelhado do oxigênio. Ah, mas pode ser só um? Não, né? Porque tem 2 ali. Pronto. Agora, outro hidrogênio entrou e se emparelhou com outro elétron desemparelhado do oxigênio. Eu tenho a formação de um composto em que todo mundo está seguindo o octeto. O oxigênio e os 2 hidrogênios associados a ele. Um composto muito caro a gente, que é a água. Tudo bem, pessoal? Maravilha, então. É assim que a gente tem que pensar que, de fato, estão acontecendo ligações covalentes, ligações ou não, né, que estão seguindo a regra do octeto. Perfeito. Dito isso, só fazer uma leve descrição do que são essas ligações. Então, a ligação iônica. Ligação iônica. É, portanto, o quê? Associação ou ligação química entre átomos, mas átomos muito específicos.
Então, entre íons, que são átomos carregados de cargas opostas. Não é isso, pessoal? A ligação... Perdão, antes. A ligação iônica geralmente ocorre entre quem? Entre um composto metálico e outro composto ametálico. Perfeito. Além da ligação iônica, a gente falou, a gente tem a ligação metálica. A ligação metálica é um pouquinho mais complicada, certo? Ela, na verdade, é a associação entre as eletrosferas de todos os átomos na estrutura. Beleza? Então, todas as eletrosferas, todos os níveis de valência de todos os átomos na estrutura se fundem. Pô, Tito, então você está me dizendo que é como se fosse uma ligação covalente de todos os átomos? É exatamente isso. A gente vai ver na aula específica de ligações que é exatamente isso, certo? A ligação metálica, assim como a ligação iônica geralmente é com metal e metal, a ligação metálica, portanto, vai ser entre metais. Geralmente, tá? Pô, Tito, você está me dizendo que existe a possibilidade de eu ter um ametal? Com certeza. O ácido é ligação metálica com o próprio carbono. Tem ligação metálica ali com o próprio carbono. Então, ele está participando de uma ligação metálica mesmo sendo um ametal. Perfeito? E a ligação que a gente disse, que é a ligação que mais nos importa aqui no nosso curso de aprofundamento, que é a ligação covalente. A ligação covalente, portanto, é a associação em que ocorre a sobreposição, a fusão Tito, você está tampando. Ai, aluno, que coisa. Dos níveis de valência de átomos. De átomos, diferentemente da ligação metálica, 2 a 2. Então, uma ligação covalente, com algumas exceções no processo que a gente chama de ressonância, certo? Que, inclusive, ressonância parece-se muito com ligações metálicas. A ligação covalente ocorre entre 2 átomos especificamente, não envolve mais do que isso. Tranquilo? Tá, essa associação, ligação covalente, pode ser entendida pela gente como o quê? Pode ser interpretada como o compartilhamento, não é isso? Que a gente mostrou lá? De elétrons no nível de valência. Perfeito? Maravilha. Essa ligação a gente já falou. Pode ser de 3 formas. A primeira delas é a ligação covalente apolar. O que é uma ligação covalente apolar? Quer dizer que na associação entre átomos, um hidrogênio ligado a um hidrogênio, um oxigênio ligado a um oxigênio, certo? Não existe a criação de polos. Pô, Tito, mas como é que eu sei quando que vai se formar um polo? A gente sabe que um polo vai ser criado quando a gente tem diferença de eletronegatividade.
certo? A diferença de eletronegatividade diz que um dos átomos gosta mais de elétron. Então, um dos átomos tende a puxar mais o elétron para perto deles. Como a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, esse elétron vai tender mais para o lado de um dos átomos, tudo bem? Criando dois polos. Tito, não entendi. Tá, a ligação covalente apolar, eu não tenho polos, então não deve existir diferença de eletronegatividade entre os átomos, entre os elementos cujos átomos estão se ligando. A ligação pode ser tanto entre átomos iguais quanto átomos que têm a mesma eletronegatividade. Tito, isso não existe. Existe sim. O fósforo e o hidrogênio, por exemplo, têm uma eletronegatividade muito próxima, de tal forma que eletronegatividade é uma entidade, uma grandeza calculável, certo? Então ela tem fórmula. Então existem várias fórmulas para isso. Dependendo da fórmula, a eletronegatividade do hidrogênio é maior e dependendo da fórmula do fósforo é maior, de tão próxima que é essa eletronegatividade. Então a gente consegue considerar tranquilamente que na ligação entre fósforo e hidrogênio a diferença de eletronegatividade é nula. Ou seja, o que a gente vai chamar de agora em diante de vetor momento de polo é um vetor nessa ligação nulo. Tudo bem? Ah, então se a ligação covalente apolar é isso aí, como que é a ligação covalente polar? Ah, a ligação covalente polar possui diferença de eletronegatividade. Então vamos lá, oxigênio e hidrogênio no H2O que a gente montou lá atrás. O oxigênio é extremamente eletronegativo. A eletronegatividade dele é aproximadamente 3,4, enquanto a eletronegatividade do hidrogênio é aproximadamente 2,2. Eu tenho uma diferença de eletronegatividade de 1,2, alta. Dito isso, a gente tem a criação, então, do momento de polo, do vetor momento de polo. Tudo bem? Um vetor que aponta do polo positivo para o polo negativo. Tranquilo, pessoal? Perfeito, então. E, por fim, a ligação que eu falei para vocês, que com certeza você tem um entendimento meio errado dela, que é a ligação dativa, certo? Ou coordenada. Como é que é a ligação dativa? A ligação dativa é quando um dos átomos não tem elétron na sua camada de valência suficiente para fazer a ligação e o outro átomo tem elétrons em excesso, então ele doa, certo? Cara, isso acontece quase nunca. Por exemplo, este composto aqui que vocês já devem ter visto por aí como ligação dativa, que é o SO3, certo? Você tem o quê? Você teria uma dupla ligação do O e duas dativas, né? Porque, ó, aí todo mundo está formando o octeto. Por quê? Porque o S precisa de duas ligações, então ele faz as duas com o O. O O aqui precisa de duas ligações, o O à direita. E os Os à esquerda estão fazendo as duplas ligações, recebendo elétrons do S, né? Essa ligação aí não é dativa, certo? Por quê? Porque se o S tem elétrons na sua camada de valência, ele vai fazer ligações. Então, se ele está aqui, ó, ele vai realizar uma dupla ligação com cada um dos Os. Certo? Não existe diferença no equacionamento quântico das funções de onda dessa ligação dupla para essa ligação teoricamente dativa. Certo? Então, isso aí que essa de estar doando não existe. Pô, Tito, mas aí o S não está seguindo o octeto. A regra do octeto não é o dogma, não é a lei divina do octeto. A regra do octeto é uma tendência. Nem sempre essa tendência é obedecida. De fato, o enxofre ali tem mais elétrons do que o octeto. Beleza? Enquanto cada um dos oxigênios estão formando seu octeto. Maravilha. Tá, mas Tito, então se ela não acontece nesse cara aí, quando que diabos ela acontece? Ah, existem alguns casos, são muito menos do que a gente em geral acha. Quem são esses casos?
Esse cara aqui é um dos exemplos. É o BF4+. O que está acontecendo aqui? Você tem um bóron, certo? E ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Ele é 1s2, 2s2, 2p1. Tudo bem? Então ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Pô, fiquei bem na bordinha ali, né? Perfeito. Ou seja, aqui ó, ele só tem 3 elétrons para realizar ligações. Ele vai fazer cada uma com um átomo de flúor. Então o flúor aqui, ó, faz uma ligação aqui, outro flúor faz essa ligação, esse compartilhamento de elétrons, né? Ó, essa ligação covalente tá feita. Tá. Mas Tito, ali não é BF3, é BF4. Isso quer dizer o seguinte. Feito isso, eu tenho, eu botei mais ali, né? BF4 menos. Eu tenho um flúor com um elétron a mais, certo? Tito, ele já está com octeto. Eu sei, mas ele, como é um átomo altamente eletronegativo, ele é o elemento mais eletronegativo, ele tem esse elétron, mas ele não é tão estável assim. Ele vai tender a realizar ligações. Ele ataca o trifluor brometo, não, perdão, o bromo trifluoreto, certo? E realiza uma nova ligação. Só que ó, o bromo não tem com quem fazer essa ligação, ele não tem mais elétrons na sua camada de valência. Aí sim, durante o processo de formação dessa ligação, o flúor pega esse elétron que ele tem a mais e cede ao bromo. Formando o quê? Formando esse composto aqui, ó. O bromo, flúor, opa. É até, hoje a gente sabe que esse cara é tetraédrico, tá? Flúor e flúor. E com uma carga negativa no bromo. Tudo bem? Maravilha. Olha aí que interessante. Eu não desenhei setinha nenhuma. Por quê? Porque a setinha que identifica a ligação dativa, ela identifica que aquela ligação nasceu assim. A partir do momento que a ligação está estabelecida, eu não tenho diferença quântica, ou seja, não há diferença entre uma ligação que se iniciou como ligação dativa, certo? E uma ligação simples. Ou uma ligação, no caso de vocês, aquela ligação dupla, né? Do enxofre com o oxigênio. Não há diferença, certo? Então, depois que a ligação está estabelecida, eu não tenho como saber qual era o flúor que chegou com um elétron a mais. Beleza? Então, a ligação dativa, a gente, quando representa ela, a gente está representando algo que aconteceu durante a formação da ligação. Faz nem muito sentido, certo? Então, no meu entendimento, no jeito que eu gosto de olhar o mundo, eu não acho que faça sentido a gente ficar representando a ligação dativa na estrutura molecular. Alguns momentos eu vou mostrar a ligação dativa porque eu sei que nos vestibulares e nas provas, certo? Às vezes é assim que se representa. Então eu vou fazer meio que para a gente garantir que a gente não vai errar. Mas a realidade é, nível quântico não tem diferença. Beleza, pessoal? Perfeito. A gente está falando de ligações e dá a entender que todas as ligações ocorrem do mesmo jeito. Mas existem ligações múltiplas. Então o cara ali, como a gente mostrou lá em cima, o enxofre está fazendo 2 ligações com cada um dos oxigênios. E como é que é isso? A gente já viu lá, já falou, dos níveis dos orbitais, certo? Então, como que a gente tem as ligações covalentes ocorrendo? As ligações covalentes também, por si só, cada uma delas, tanto a polar quanto a apolar, podem ocorrer o quê? De 2 formas. São a teoria quântica das ligações. As ligações podem ser do tipo ligações sigma, certo? E ligação
π, representado pelas suas respectivas letras gregas, certo? O que é a ligação sigma? Ela é uma ligação covalente, então ela é a sobreposição, fusão frontal dos orbitais, enquanto a ligação π é a sobreposição lateralizada dos, será que vai caber? Orbitais. Certo, pessoal? Tito, não entendi. Então vem para cá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pensar nesse composto aqui, ó. Eu tenho 2 carbonos e eu quero que eles se liguem. Certo? Então, esse carbono faz uma ligação dupla com este outro carbono. Meu Deus do céu. Com este outro carbono, e cada um desses aqui faz uma ligação simples com 2 hidrogênios. Como que eu tenho esses caras? Pô, Tito, você me disse que os carbonos tinham configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, certo? Então ele tem 2 elétrons desemparelhados no subnível 2p, né? É verdade. Só que esses carbonos se transformam, fazendo o que a gente chama de hibridização, certo? Você não precisa se aprofundar muito no conhecimento de hibridização para compreender o prosseguimento do curso, até porque quando a gente for falar de hibridização específica do carbono, a gente vai perder um pouquinho mais de tempo. Mas o que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte: o orbital não era o nível, não era a junção dos orbitais? Eu não tenho um orbital do tipo S e o do tipo P, que é aquele duplo lóbulo lá, e pior, o do tipo P ainda existe um para cada direção, certo? Cara, o orbital, o nível de valência, ele não vai ficar desse jeito, certo? Essa energia ali dos elétrons tende a fazer com que esses orbitais procurem uma solução híbrida, uma solução um pouco misturada deles, certo? Para eu ter níveis de energia semelhantes. Então, se eu tenho lá o 2s2 do carbono e eu tenho o nível lá em cima, agora ele não se transforma, tá vendo? O 2p2, certo? A tendência é esses caras se transformarem em orbitais híbridos, que a gente vai chamar, no primeiro momento, de S, porque eu usei um orbital S, P, eu usei os 3 P's, então sp3. Como eu tinha 4 elétrons nos orbitais S e nos P juntos, então eu tenho 4 elétrons distribuídos. Feito isso, eu tenho 4 elétrons desparelhados. Então a possibilidade do carbono na hibridização sp3 é realizar 4 ligações. Tudo bem? Maravilha. Agora, qual é o problema disso aí? Isso aí, ó, você se lembra o que era o orbital? O orbital era uma solução da equação de Schrödinger, né? Uma solução dessa equação de onda. Eu tenho uma solução S e uma solução P. Se eu tenho um orbital sp3, eu estou construindo uma solução meio que somando, fazendo uma combinação linear dessas duas aí. Dos orbitais spx, do py, do pz. Essa solução, quanticamente, ela é definida. Então, o orbital híbrido, ele é um orbital rígido. Ele é um orbital que não tem maleabilidade. Diferentemente dos orbitais que a gente diz puros. O orbital D, por exemplo, o orbital S, são orbitais puros. Esses orbitais são maleáveis. Eles possibilitam certa
deformação para fazer as ligações. Tá, Tito, o que isso quer dizer? Olha lá, vamos voltar para o nosso carbono lá, certo? Como é que esse cara vai ficar? Eu vou desenhar os novos orbitais híbridos do carbono. Quero fazer, olha, vou botar esse cara aqui, ó, que é a nossa referência. Então, tá aqui o núcleo dele. O orbital híbrido tem essa cara aqui, ó. Ele é um pontinho para o outro lado e só um lóbulo para o outro, ao invés do duplo lóbulo para os dois lados. Só que eu não tenho uma ligação dupla no carbono ali em cima. Então, o orbital híbrido consegue fazer ligações diretas, ligações frontais. Então, estes dois carbonos conseguem realizar ligações frontais com os seus orbitais híbridos. Tudo bem? Então, novamente, o orbital híbrido ligado, ó, ao orbital S do hidrogênio. Certo? Tanto desse lado quanto no outro carbono. Beleza? Agora, tem uma ligação dupla que precisa ocorrer entre os dois carbonos. Como que isso vai ocorrer? A ligação frontal direta está tomada. O espaço da ligação frontal, que é a ligação dita sigma, está tomada por uma ligação que já está ocorrendo. A ligação tem que ocorrer envolvendo essa ligação para juntar essas duas eletrosferas. Como que isso vai acontecer? Eu vou precisar de um orbital P limpinho, certo? Maleável, nos dois carbonos, para esses orbitais realizarem uma deformação e possibilitarem uma ligação lateralizada, chamada de ligação π. Então, olha só, eu tenho a ligação frontal, essa ligação direta, e eu tenho uma ligação lateralizada que abraça aqui embaixo, em cima ou do lado. Tudo bem? Que não toma o espaço dessa ligação frontal, que é a ligação sigma. A grosso modo, isso aí é a ligação π e a ligação sigma. Beleza, pessoal? Perfeito. Isso aí é um pouquinho de hibridização. Só para a gente resumir, portanto, voltando lá. Ligação sigma. Tem uma observação que é a seguinte. Se decorar isso aqui, já está meio caminho andado. Que é a primeira ligação entre átomos é sempre sigma, certo? E as próximas, ou seja, a dupla, a próxima ligação, a segunda, né, entre átomos, a dupla ou a tripla, são π. Tudo bem? Decorou isso aí, já é meio caminho andado. Tranquilo, pessoal? Dando prosseguimento ao nosso resumo, a gente sabendo isso aí, tem que conseguir, agora que a gente sabe que os átomos podem se ligar, é importante que a gente tenha um conhecimento de como que esses átomos vão se orientar no espaço. O que a gente chama de, isso mesmo, geometria molecular. No pensamento da geometria molecular, a gente vai seguir a teoria do VSEPR, Valence Shell Electronic Pair Repulsion. Tudo bem? O que essa teoria diz? Ela diz que os orbitais no nível de valência de um átomo, certo? Quando ele está se ligando a alguém, se orientam de tal forma a ocupar o maior espaço possível. Beleza? Tá. Feito isso, como é que vão ficar essas geometrias a partir do átomo? A gente vai ter essas geometrias ficando assim, ó, pessoal. Olha que coisa linda. Olha aí. Se eu tenho duas nuvens eletrônicas, e essas duas nuvens são ligantes, ou seja, essas duas nuvens em duas direções estão fazendo ligações, eu só tenho como ter um composto linear. Tudo bem? Olha lá como é que fica. Fica um
o átomo central, certo? O átomo central, com duas nuvens eletrônicas se ligando a outros dois átomos. Beleza? Perfeito. É importante que a gente saiba o seguinte: existe uma ligação direta entre a geometria, certo? Geometria molecular e a hibridização. A hibridização vai nos dizer qual vai ser a geometria molecular. Tranquilo? Vai nos dar um indicativo de qual vai ser a geometria molecular. Ela nos dá direto a geometria do orbital. Aí a gente vai tirando ligações e vai conseguir ver qual é a geometria molecular. Como assim, Tito? Olha lá. Na próxima, que eu tenho 3 nuvens eletrônicas, posso ter 3 ligantes, concorda? Se eu tiver 3 ligantes, como é que eu vou orientar 3 nuvens no espaço, de forma a ocupar o maior espaço possível? Ah, Tito, vai ter que ser no plano, vai ter que ser uma para cá e outra assim, formando um triângulo. Exatamente. Não tem como. Se você direcionar esse cara para algum lado, você vai estar diminuindo o espaço. Perfeito? Então, olha lá, exatamente esse cara aqui. Tá, e aí, Tito? Não entendi o que você falou lá de associar com o orbital. Eu estou sabendo a geometria toda, certo? Vamos para o próximo caso, que são 3 nuvens eletrônicas, só que só 2 têm ligação. Como é que eu vou construir qual vai ser a geometria? Eu vou pegar a geometria com todas as nuvens ligantes e vou retirar uma ligação. Olha aí. Se eu retirar uma ligação, eu vou formar o quê? Eu vou formar um angular. Perfeito? E eu vou procedendo assim, sempre pensando qual é a distribuição que primeiro, com todas as nuvens ligantes, certo? Como é que fica a geometria? E depois eu vou tirando. Vamos para o próximo, então? O próximo aqui, que é o mais importante para a gente. Se eu tenho 4 nuvens, essas 4 são ligantes, certo? Eu tenho o quê? A figura que vai ocupar mais espaço com cada uma das ligações é o tetraedro, certo? Que é esse cara aqui, ó. Feito o tetraedro. Beleza? sp3 é hibridização. Se eu tiver 3 nuvens ligantes e uma não ligante, tira uma ligação lá do tetraedro. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma pirâmide com base triangular ou pirâmide trigonal. Perfeito? Tá, agora se eu tiver 2 ligantes e 2 não ligantes, tira mais uma ligação. Como é que fica? Ficou uma ligação angular. Perfeito? Eu consigo montar isso aí não só para esses exemplos, mas para todos os exemplos que eu quiser. Inclusive se eu for aumentando o número de nuvens eletrônicas, né, pessoal? Olha aí, 5 nuvens eletrônicas. Eu vou ter quem? Eu vou ter a bipirâmide trigonal. Perfeito? Também, com essa bipirâmide trigonal, o que eu faço? Pô, se eu vou para 4 nuvens ligantes e uma não ligante, tiro uma. Eu vou ter o quê? Eu tirei o certo? Eu tirei o certo? Não, eu tirei o errado. Eu tenho que tirar, para botar uma nuvem não ligante, sempre o cara que ocupa mais espaço. Então não pode ser aquele. Tem que ser esse cara aqui, ó. Um desses na base. Que aí eu tirei o cara que tem mais espaço, porque ele faz 180 graus com cada um dos outros. Com os 2 que estão do lado dele. Diferentemente do cara lá em cima, que faz 90. 180 não, 120. Perfeito? Então, se eu tirar um, eu vou formar qual? Eu vou formar a gangorra. Não é isso? Vou para 3 nuvens ligantes e 2 não ligantes. O que eu faço? Tiro esse cara aqui. O que eu vou fazer? Eu vou formar uma forma T, né? Que é meio assim, ó. Esse desenho aí tá um T tão bonitinho. Não é tão desse jeito, não. Tem uma inclinadinha assim. Certo? Se eu tirar mais uma, aí agora, tanto faz? Não, né? Agora eu tenho que tirar esse aqui. Feito isso, eu vou ter o linear. Perfeito? E assim por diante, para 6, que a gente tem o octaedro, certo? Que é aquela bipirâmide de base quadrangular. Vou tirando cada uma, né? Olha aqui.
Agora, dessa vez, tanto faz, porque elas são até ligações iguais. Tirando a primeira aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma pirâmide de base quadrangular. Tirando a segunda, agora já não tanto faz, né? Por que já não tanto faz? Porque se eu tirar os outros, eu estou botando ele para ocupar menos espaço, concorda? Maravilha. Então, eu vou tirar aqui esse cara. Puf. Vou formar quem? Vou formar um quadrado planar. Próximo. Tirei esse cara. Quando eu tenho 3 nuvens ligantes e 3 não ligantes, portanto, eu vou ter de novo a forma T. Beleza? E por fim, fiz lá o próximo, tirei esse cara aqui. De novo, eu vou ter a linear. Tranquilo, pessoal? Isso você consegue fazer até para 7. Dá uma olhada aí como é que fica em 7 nuvens. Maravilha, pessoal? Perfeito. Então, esse é o conhecimento básico, essa é a estrutura básica de geometria molecular. Pô, Tito, tô com dúvida ainda. Tá com dúvida? Assiste a aula que não é de resumo. Porque lá a gente resume um pouquinho, a gente aprofunda um pouquinho mais. A gente explica um pouquinho melhor, a gente perde um pouquinho mais de tempo, só que aqui eu só estou querendo apresentar os conceitos que a gente precisa olhar nas próximas aulas. Tudo bem? De química orgânica. Vamos para o próximo então, pessoal. Feito isso, agora a gente já sabe como que os átomos dentro de uma molécula se conectam. E as moléculas se ligando? As moléculas mantendo uma coesão? Porque você já viu matéria que só fica átomo isolado, só fica molécula isolada, perdão? Não, né? As moléculas se associam, as moléculas se mantêm coesas. Por que elas se mantêm coesas? Elas se mantêm coesas graças ao que a gente chama de forças intermoleculares. O que são as forças? Quais são, na verdade, essas forças que mantêm as estruturas coesas? Elas podem ser de 2 grandes blocos. O primeiro deles é o que a gente chama de ponte de hidrogênio. E o segundo, forças de Van der Waals. Tudo bem? Já as forças de Van der Waals também podem ser subdivididas em 3 tipos. As forças de Keystone, forças de Debye e que o cara tem tanta vergonha que ele não chama, é tão fraca essa força que ele não chama nem de força. E ele não deu o nome dele não, ele deu o nome da cidade. Tira o nome dele. Que é a dispersão de London. Tudo bem, pessoal? Tito, como essas forças operam? A primeira delas e a mais forte, a ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio ocorre quando eu tenho o quê? Eu preciso de moléculas altamente polares, e não é à toa que tem o nome de ponte de hidrogênio, com hidrogênio. Você se lembra a fila de eletronegatividade? Como é que era? Era fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, né? Beleza? Para eu ter uma grande diferença de eletronegatividade, ou seja, para serem moléculas altamente polares, basicamente eu tenho que ter estes caras aqui, ó. Eu aceito chamar de ligação de hidrogênio até esse cara aqui, até o iodo. Beleza? Perfeito, então. Mas como que essa ponte de hidrogênio, H no polo positivo, né? Então, uma H tem que ser o elemento menos eletronegativo da interação. Perfeito? Maravilha. Como é que vai ficar, portanto, essa
tal de ponte de hidrogênio? Olha para cá, pessoal. Olha aqui, ó. Isso é uma molécula altamente polar, perfeito? Que tem hidrogênio, que é a nossa água. Tudo bem? Se eu tenho essa estrutura, vou ter um momento de polo, de verde, que aí fica mais evidente, né? Eu tenho um momento de polo forte apontando para o oxigênio, né? O que dá ao oxigênio um polo aparente negativo que dá ao oxigênio um polo aparente negativo e aos hidrogênios um polo aparente positivo. Tudo bem? Tá. Olhando para as outras moléculas, eu vou ter a mesma situação. São moléculas iguais. Negativo e positivos. Negativo e positivos. Perfeito? O que vai acontecer, portanto? O polo negativo da molécula de oxigênio, perdão, da molécula de água, o polo negativo, que é o oxigênio, vai atrair polos positivos de outras moléculas de água, certo? Estabelecendo uma interação, uma atração que a gente chama de ponte de hidrogênio. Ou ponte H. Tudo bem? Essa é a ponte de hidrogênio e ela é a força de interação intermoleculares mais intensa, força mais forte. Beleza? Tranquilo, pessoal? Além da ponte de hidrogênio, a gente tem, portanto, as próximas que são forças de Van der Waals. A mais forte das forças de Van der Waals é a força ou forças de Keystone. Tudo bem? A força de Keystone ocorre entre moléculas polares, certo? Mas são moléculas polares que não têm o hidrogênio, não são altamente polares ou não têm o hidrogênio, tudo bem? Olha aqui, ó, eu tenho aqui uma molécula polar, um polo negativo bem definido e um polo positivo. Portanto, eu tenho um momento de polo apontando para lá, né? Beleza? Essa molécula polar vai atrair uma outra molécula polar com polaridade diferente, estabelecendo entre essas duas, essa atração que a gente chama de força de Keystone. Certo? Vai aparecer assim para você? Raramente. Geralmente, a gente, nos vestibulares e nas provas, a gente chama esse cara de força dipolo, porque tem um dipolo ali, né? 2 polos, permanente, dipolo permanente. Aí ficou um pouquinho ali apertadinho. Tudo bem, pessoal? A segunda força de Van der Waals é a força de Debye. Certo? A força de Debye já ocorre entre quem? Entre uma molécula polar e uma molécula apolar. Ou seja, uma que tem polo, outra que não tem polo. Então a gente diz que ocorre entre um dipolo permanente, Tito, permanente, e o outro dipolo que não existe? Não, porque como eu tenho um dipolo permanente, ele vai induzir um dipolo na molécula que é apolar. Então eu vou ter um dipolo ou temporário ou dipolo induzido. Ficou péssimo. Induzido. Beleza, pessoal? Tá, Tito, como é que essa força vai ocorrer? Como é que essa interação intermolecular vai ocorrer? Eu tenho aqui, ó, uma molécula polar
e uma molécula apolar, tá bom? Feito isso, a molécula apolar, a molécula polar, vai induzir sobre a molécula apolar a formação de polos temporários. Eu não tenho aqui o negativo. Ele vai fazer com que os elétrons da molécula polar se desloquem para o outro lado, formando um polo temporário, um polo induzido no outro lado da molécula, trazendo para esse lado um polo positivo. E aqui eu tenho a atração. Como no outro lado o polo é positivo e eu induzi um polo negativo, eu também vou ter uma atração. Feito isso, esta é a força de Debye. Tranquilo? E a mais chuncha de todas, a dispersão de London. Gente, era piadinha, tá? É o nome do cara mesmo. London. Ela ocorre entre quem? Ela ocorre entre moléculas apolares. Portanto, ela vai ser chamada de polo temporário ou de polo induzido. De polo induzido. Tudo bem? Então, alguma condição temporal força uma das moléculas apolares a formação... meu Deus do céu! A formação de polos. Então, uma das moléculas do nada, por causa de uma condição ali, alguma condição ambiental, cria-se polos, como a aproximação de uma molécula polar, certo? Ou coisas assim, certo? Um fluxo de cargas que faz ela ter a formação de um dipolo. Ela vai induzir sobre a outra polos contrários também. E aí você tem a atração acontecendo aqui entre essas duas moléculas, entre os polos dessas moléculas. Então, essa é a força de London. Tranquilidade, pessoal? Qual é a ordem? E isso já caiu e cai até com certa frequência. Qual é a ordem de força disso aí? Então, ordem de forças de atração. Tito, você já falou que a força de hidrogênio é a mais intensa. É verdade. Mas eu tenho outras duas, né? Que não são de ligação covalente. Que são o que a gente chama de retículo cristalino metálico e o retículo cristalino iônico. Perfeito? A ordem é retículo cristalino iônico é o mais difícil de ser quebrado, em geral, certo? Nem sempre ele é maior, mais forte que o retículo cristalino metálico. Ele, na maioria das vezes, mas nem sempre. Tudo bem? Tem alguns metais que são mais fortes, mais coesos do que alguns sais, do que alguns compostos iônicos. Perfeito? Maravilha. Este cara, o retículo cristalino metálico, eu vou até botar um muito maior, porque ele de fato é muito maior, muito mais forte do que a força que mantém as moléculas mais coesas, moléculas covalentes, que é a ponte de hidrogênio. Certo? Já a ponte de hidrogênio também é maior que a força de Kisson, que é maior que a força de... Nossa, como eu erro o nome desse cara? Debye, que é muito maior que a dispersão de London. Tranquilo, pessoal? Perfeito. Por último, o último conceito básico que a gente precisa ter são as definições que a gente tem para ácidos e bases. Então, a primeira delas, ácidos e bases. A gente tem 3, certo? E a gente vai usar as 3.
A primeira é a definição de Arrhenius. Meu Deus do céu, errar o nome desse cara nessa altura do campeonato, certo? O Arrhenius define o quê? O Arrhenius define o ácido como um composto covalente, certo? Que em água libera oxigênio. Olha a besteira. Libera H+. Tudo bem? Ioniza-se, liberando H+. E a base, além disso, o Arrhenius fala de sabor, fala que o ácido tem sabor cítrico, que a base tem sabor adstringente. Cara, muitos anos, né? Que a gente não usa essa característica para definir em laboratório o que é um composto. Mas a base, já para o Arrhenius, é um composto iônico que em água dissocia-se, liberando íon hidroxila. Tudo bem? Maravilha. Ou seja, o Arrhenius está diretamente atrelado a características físicas. Tem uma reação que é a reação de ionização e dissociação, que não dá nem para a gente dizer, no caso das bases, isso é um processo físico, não é nem químico. Tudo bem? Outra definição de ácido e base é a definição de dois caras, Bronsted, tem um N aqui, né? E Lowry. Como esses caras definiram ácido e base? O ácido para o Bronsted e para o Lowry, ele era o quê? Ele era um doador de prótons. Esse cara era um doador de prótons, de H+. Enquanto a base era um receptor de H+. Tito, não entendi o que isso diferencia do Arrhenius, que está falando que o cara vai liberar o H+. Ah, porque o Bronsted não está falando que isso ocorre só numa reação, só na água. Ele está falando que isso ocorre em qualquer lugar. Então, por exemplo, se eu tenho este composto aqui, ó, que é o ácido, nada a ver, isso aqui que eu desenhei nem existe. Este cara aqui, que é o ácido acético, tudo bem? Se ele reage com este composto aqui, que é uma amina, certo? Eles vão reagir como ácido e base, porque este cara aqui, ó, vai doar o H+, e este cara aqui vai receber o H+. Beleza? Vou desenhar aquilo ali para você não confundir com o nosso composto a nossa próxima definição. Feito isso, a gente vai ter a formação de um composto iônico. O menos CH3, certo? Então esse íon, com este aqui, o H3N CH3 mais. Beleza? Então o Bronsted Lowry está falando aí de ácidos e bases. Ele até chama esse cara aqui, ó. Ele não saiu do ácido, então ele é a base conjugada. Enquanto o outro que saiu da base, ele é o ácido conjugado. Então, um ácido gera uma base conjugada e uma base gera um ácido conjugado. Então, o Bronsted Lowry tem a ver mais, assim como o Arrhenius tinha características físicas, o Bronsted Lowry tem características químicas. É como esses caras se comportam numa reação. E, por fim, o mais abrangente de todos, que é a definição de Lewis para ácido e base. O Lewis define ácido e base como o quê? Ele define ácido como um um receptor
de par de elétrons, enquanto a base é um doador de par de elétrons, certo? Tito, não entendi. O Lewis está falando de características além das características químicas. Ele está falando de características intramoleculares. Então, como esses caras se comportam até mesmo dentro da molécula. Tito, não entendi. Olha esse cara aqui. Esta reação para o Lewis é uma reação ácido-base. Eu tenho aqui, ó, de novo, essa amônia, essa amina, com, agora dessa vez, um composto que a gente já vai ver, que é um aldeído. Teoricamente, eu não tenho um ácido e uma base aí, né? Mas esses dois para o Lewis se comportam como um ácido e uma base. Por quê? Porque esta amina aqui, ó, vai ter um par de elétrons no nitrogênio que ela vai doar para o outro composto, certo? Formando quem? Formando este composto aqui, ó. Toda hora tá fazendo essa besteira. N. Aqui, ó. Ela doou o par de elétrons, então ela vai ficar positiva. Fazendo uma ligação com aquele carbono lá, que vai ter o oxigênio ali, ó, negativo. Tudo bem? Então ela meio que doou. É aquela ligação que eu disse para vocês que é muito sem sentido representar com uma seta, né? Tudo bem? É assim que ela forma. Tranquilo, pessoal? Então, se eu tenho o ácido e a base definida assim por Lewis, eu estou falando não só de características como a reação. Vale para todas as reações. Vale para a reação lá de cima do Bronsted-Lowry. Vale para os compostos de Arrhenius, que falam de uma reação só especificamente. Mas vale também para as características dentro da molécula. Ou seja, a gente tem essas teorias de ácido e base da menos abrangente, que é Arrhenius, para uma que é um pouco mais abrangente, que é a Bronsted-Lowry. Bronsted e Lowry. Para mais abrangente de todas. Péssimo aí, né? Vou trazer um pouquinho aqui para lá. Que é a Lewis. Tudo bem, pessoal? Então, esta é a relação de ácidos e bases. A gente vai estudar isso bastante quando a gente for falar de características ácidas, características básicas dos compostos orgânicos. Maravilha, pessoal? Então, por fim, esses são os conceitos básicos que a gente tem que ter em mente. Se você não domina algum deles, olha a aula, as próximas aulas, que dão uma aprofundadinha um pouquinho melhor para você compreender, porque a gente vai se utilizar bastante desses conceitos. Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal. E qualquer coisa, mandem suas dúvidas.